Olá, meninos, tudo bem? Hoje eu estou aqui com vocês para a gente falar sobre as nossas atividades de nivelamento que nós vamos fazer do dia 5 ao dia 12 de abril. Nivelamento, ele vem para resgatar um pouco dos conteúdos que a gente estudou ano passado, certo? Para a gente fazer um resgate e conseguir ficar no mesmo nível para poder avançar com os conteúdos, né? Então, ano passado, nós trabalhamos vários conteúdos, né? E dentre eles, eu selecionei alguns para a gente estar trabalhando no nivelamento. E um deles é sobre o teatro, né? Então, a gente vai ver aqui um pouquinho sobre o teatro. Então, a gente tem aqui, né, conhecer um pouquinho e resgatar um pouquinho a origem do teatro, né? O teatro, né, ele teve início na Grécia Antiga, né? E ele era apresentado da seguinte forma, né, em espaços grandiosos, né, que tinham formato de arena, onde a plateia ficava ao seu redor. Para os atores, né, eles serem vistos, né, pelos espectadores, eram necessários alguns recursos, né? Eles usavam túnicas, usavam coturnos solados de madeira e usavam máscaras, né? Então, os primeiros teatros, eles usavam máscaras para representar personagens. E assim eram as máscaras no teatro grego. Aqui a gente tem dois exemplos de máscaras, né? As máscaras, né, elas eram feitas de madeira e serviam para caracterizar os personagens, né? Isso ampliava a imagem dos atores, né? Então, no nosso nivelamento, a gente vai ter questões como essa aqui. Qual que é a importância das máscaras no teatro, né? Qual que era a importância? Era ampliar o espaço, diminuir a imagem do ator? Era enfeitar as peças teatrais e abafar a voz do ator? Era auxiliar a projetar a voz, trocar de personagem e ampliar a imagem do ator? Então, a resposta é a letra C, né? E esse era o intuito da utilização das máscaras, né? Ampliar a voz, caracterizar o personagem, né? E ampliar a imagem do ator. Quanto aos cenários, né? O espaço cênico, né? A gente traz referências como o lugar onde as cenas acontecem, né? Figurino. Figurino, ele caracteriza o personagem, né? As condições socioeconômicas e culturais, a idade, a personalidade dos personagens, né? A maquiagem também é a mesma coisa, ela traz características ao personagem, né? Sonoplastia, né? Os sons que ocorrem no teatro, eles trazem emoções ao teatro, né? Podem ser através de equipamentos eletrônicos, sons corporais e percussão. Quanto à direção, né, ela está ligada a fazer a ligação entre os atores, né, ela faz o texto que vai ser encenado, o texto dramático, e cuida de todos os outros elementos da linguagem teatral, né, eles que vão escolher a linguagem cênica do espetáculo e harmonizar todos os elementos. A iluminação, né, no teatro também é muito importante, porque ela é que vai trazer sensações ao personagem, né? Ela que traz a cena, coloca a cena mais triste, a cena mais alegre, né? Então, ela que traz as sensações. Quanto ao texto, né? No teatro grego, né? Os diálogos, eles eram realizados mais em coro, dividida em tragédia, que era mais nobre, que mostravam heróis e deuses, que iriam provocar lágrimas no público, né?
E a comédia, que satirizava e fazia as pessoas rirem, né? Então, na Grécia, eles usavam mais a tragédia e a comédia. Hoje, né, a gente usa vários gêneros textuais no teatro, né? E as falas dos personagens já não são mais em coro, né? Elas são diálogos, né? Onde cada personagem tem sua fala. A figura do ator, ela surge com Tempes, que foi o primeiro a assumir o personagem. Ele se apresentava de cidade em cidade com a sua carroça, que mais tarde foi substituída por um teatro de arena. Foi o primeiro ator que surgiu. E as primeiras encenações foram na Grécia Antiga, né? Para homenagear deuses, né? Os espetáculos eram realizados após colheitas de uva, em forma de agradecimento aos deuses, né? E geralmente eram grandes plateias lá naquela figura que a gente mostrou primeiro, lá nos teatros de arena. Aqui a gente tem a figura do Dionísio, né? Que foi o deus do vinho, das festas e do teatro, né? Aí, no teatro grego, os gêneros que se dividiam em dois. Quais eram que nós falamos anteriormente? Era a tragédia e a comédia, né? Essa é a resposta. E aí, coloquei aqui uma perguntinha para vocês, né? O que vocês gostariam de ser na arte do teatro, né? Vocês gostariam de ser atores, criar o figurino, ser diretor? Então, com esse pequeno resumo que eu fiz para vocês, né, e as lembranças que vocês têm do teatro que nós trabalhamos ano passado a gente trabalhou muito a contação de histórias, teatro de sombras, né, teatro de fantoches, então vocês conseguem responder aí as questões, né, que foram geradas aí para vocês na tarefa de nivelamento. Então, pessoal, agora a gente vai para a segunda parte, que é o segundo conteúdo que eu escolhi para trabalhar com vocês no nivelamento, né? Que é sobre o desenho, a fotografia, né? E a mesclagem de duas linguagens, né? Visuais, que nós trabalhamos ano passado muito com colagem, né? Com misturar desenho com colagem, desenho com pintura, desenho com fotografias, né? Então, nós vamos falar aqui sobre a arte do desenho, né? O desenho, né? Ele nasceu do grafismo, né? Vem de muito tempo. O desenho é uma linguagem muito antiga, que existe há mais de 40 mil anos. E os primeiros indícios que a gente tem do desenho, né? São da arte rupestre, que são imagens criadas por meio de gravação, traçado e pintura sobre suportes rochosos. Refere-se também a uma arte visual, né, que surgiu antes da escrita. Então, a arte rupestre é aquela que vem antes da escrita, né, que foi encontrada em vários sítios arqueológicos, né, que retratavam a caça, a pesca, a colheita, né, dos homens primitivos. E eles usavam pedaços de carvão e pedras coloridas com sangue de animais, argilas e outras coisas assim para estar retratando seus desenhos, né? Então, a gente tem aqui um quiz, né? Qual a alternativa que melhor define a arte rupestre, né? São imagens feitas em papel antes do período da escrita? Era feito em papel? Não, né? Arte da caça dos povos pré-históricos? Ou são imagens gravadas em rochas produzidas antes do surgimento da escrita? A resposta certa é a letra C, né? Foi antes da escrita, né? E feitas em rochas. Agora vamos falar um pouquinho da fotografia, né? Fotografia é uma técnica de criar imagens por exposição luminosa, fotossensível, né? Surgida em 1826. A palavra foto significa luz e vem do grego.
E a palavra grafia, escrita, né? Então, seria como desenhar com luz, né? A primeira fotografia foi feita pelo francês Giuseppe Micrepoli, em uma placa de estanho no ano de 1826. Depois surgiu o daguerrótipo, né, que foi pelo francês Louis Jacques. Ele criou um aparelho, né, que era capaz de gravar imagens permanentes. A primeira foto colorida foi conseguida ser feita em 1861 pelo escocês James Clerk Maxwell. E aí a fotografia ela se popularizou, né? O marco histórico foi no ano de 1901, quando a empresa americana Kodak lançou uma câmera comercial e popular, onde as pessoas podiam tirar fotos, né? Então, né, o ser humano, a arte, ela é uma forma do ser humano se expressar, né? Suas ideias, seus sentimentos, suas sensações. E o desenho, né, já era utilizado há mais de 40 mil anos através dessa arte de expressar e contar histórias, né? De se comunicar. Então, o desenho e a fotografia, eles são formas, né, da gente estar demonstrando a arte, registrando momentos, compartilhando sensações, memórias, né? O cartunismo, né, é uma forma de desenho que a gente tem, né? É uma linguagem artística que usa linhas, formas, cores, luminosidade, espaço para fazer seus desenhos, né? E aí a gente tem outras perguntas, né? Mas o mais importante é isso, né? A gente entender o desenho e as fotografias como forma de arte, de registro de sensações, de sentimentos, né? E aí, a partir desse resgate que nós fizemos, vocês conseguem responder as questões de nivelamento, né? Para a nossa primeira aula, vocês vão responder as questões sobre o teatro, e aí nós vamos fazer correção. E na segunda aula, as questões sobre desenho e fotografia, nós vamos realizar a correção, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a fazer, a produzir. E boa tarefa para vocês, tá?